E aí, turma? Bem-vindos a mais uma aula remota de Sociologia, né? Estou gravando aqui da minha casa, como já tinha sido o caso daquela última vez, e ainda por conta das restrições que estão sendo impostas por conta do avanço da epidemia, mas pelas últimas notícias que eu tenho visto, parece que a tendência é que diminua a propagação do vírus e a gente está com perspectiva de retomar logo então os nossos encontros presenciais, né? Ahn, Apenas um comentário antes de entrar no conteúdo é que, bom, em primeiro lugar, eu estou organizando as aulas do mesmo modo que eu organizaria para a atividade presencial, né? Então ela se estrutura de forma muito semelhante, apesar da gente não ter ah, aquele retorno sincrônico, né, imediato. Mas, e esse é o segundo ponto, não hesitem em me acionar pelos contatos que estão relacionados lá no próprio sistema aí, que vocês acessam para ver a aula. Acredito que tem o meu WhatsApp lá, entre outras formas de contato. Se vocês quiserem esclarecer algum ponto, enfim, para qualquer dúvida ou esclarecimento, não hesitem, porque para mim é super tranquilo responder alguém sobre os conteúdos que a gente trabalha aqui, ok? Mas então tá. O tema da aula de hoje, eu tenho separado as aulas em duas. Eu faço duas gravações para cada aula, de em torno de 1h30, tá? Então, é uma oportunidade de vocês, assim como eu, descansarem na metade da aula, né? E também é uma oportunidade em termos de organização para mim, que eu divido os assuntos. Isso facilita para quem quiser, e eu recomendo, que leiam o capítulo em questão na apostila de vocês, porque eu estou estruturando as aulas de acordo com ele, tá? E que vocês possam se antecipar. Por exemplo, a nossa primeira a metade da aula vai ser sobre o trabalho exploratório no Brasil. Vocês vão encontrar lá na página 92 da apostila, tá? Aí depois, terminado esse assunto, na sequência tem a globalização capitalista, que vai ser a minha segunda gravação aqui para vocês. O ideal, e é como acontece nos cursos de graduação, por exemplo, é que o aluno leia o texto indicado antes da aula, que aí o aproveitamento de vocês vai ser maior. Porque quando chega a aula, vocês já foram introduzidos naquele assunto e aí vocês vão tirar dúvidas, porque naturalmente vocês vão refletir sobre aquilo que vocês leram, vão ficar pensando, vão ter alguma dúvida, vão querer aprofundar a discussão. Então a gente tem essas ferramentas disponíveis, sabe? Vocês podem se adiantar nesse sentido, podem usar as aulas para aprofundar esses conhecimentos, para participar de discussões, né, reflexões sobre o conteúdo, e tem os canais, as formas de entrar em contato também para tirar dúvidas enquanto a gente não restabelece os nossos encontros presenciais. Mas, enfim, sem mais delongas. Logo na introdução do capítulo sobre o trabalho exploratório, é, vai aparecer entre as primeiras reflexões, tá? Eu separo aqui, eu trabalho com excertos do texto. Eu vou separando os tópicos que eu quero comentar, tá? Então ele vai comentar, o texto vai comentar, e eu vou recomentar, sobre as concepções de trabalho através do tempo e do espaço no mundo. E que foram, geralmente, né, historicamente falando, eram concepções negativas. O que isso quer dizer? Que o trabalho, ele através da história e do espaço, ele, a maior parte do tempo, ele teve uma apreciação negativa. Ou seja, as pessoas não viam o trabalho de uma forma positiva, como a gente vê hoje, né, que o trabalho dignifica o homem e é através do trabalho que tu conquista respeito, dignidade, todas essas coisas, né, todos esses valores em torno do trabalho. Pelo contrário, em muitas sociedades o trabalho era visto como degradante, como uma coisa baixa,
uma atividade própria dos escravos ou das pessoas muito pobres, e não era uma ação vista como nobre, como uma coisa elevada, entendem? E aí, então, por que essa reflexão é importante? Porque o trabalho, como ele é entendido hoje, e na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa moral, ele é uma concepção muito particular, historicamente falando, né? Ou seja, é um momento muito particular na história, esse que a gente vive, que o trabalho é visto tão central, aliás, não sei se talvez ele sempre seja central para o homem, né? Porque ele produz o mundo material. Mas tão central em termos de valores, em termos morais, ok? Depois, uma segunda reflexão interessante no primeiro momento do texto é de como o trabalho ele se relaciona com as questões históricas do Brasil e, portanto, com a sua condição de dependência. Ou seja, o Brasil ele já surge como um país dependente, né, a partir do descobrimento, que ele é uma colônia de Portugal, portanto ele depende de Portugal administrativamente, economicamente, em todos os sentidos, né? Só que com a proclamação da independência, ironicamente falando, né, o Brasil não deixa de ser dependente. Aí, claro que hoje ele não é mais dependente de Portugal, mas ele é um país dependente do sistema econômico mundial, né? Ele é dependente de outras potências, que é assim como a gente chama os países soberanos na ciência política, né, um outro país soberano, ou seja, um país soberano e que a gente reconheça a soberania desse país, é uma potência estrangeira, tá? Então, o Brasil ele ainda depende de potências estrangeiras, né? Existem potências que ditam regras, né? Que emprestam dinheiro, que podem cobrar atitudes do governo, enfim. Isso é só uma contextualização, beleza? Bem, aí a gente entra no segundo tópico, que é a industrialização. Ok? Então, o processo, a industrialização, né, a gente já falou em aula sobre a Revolução Industrial, certamente. Vocês certamente lembram bem desse assunto, porque ele é um assunto fácil de ficar claro, ele é um assunto que a gente é um tema bem concreto, né? A gente pode perceber na nossa realidade, enfim. A industrialização, ela gera um processo de alienação, e eu acredito que a gente já tenha comentado algo parecido também. Nesse processo de alienação, o operário ele é afastado do produto e perde o controle das etapas produtivas. Vocês estão lembrados do que a gente falava em aula? Que antes da industrialização, o trabalhador tinha controle sobre os processos do trabalho deles, os seus processos de produção. Ele podia gerir o tempo, o ritmo, enfim, como ele quisesse, inclusive o volume de produção. A partir da industrialização, essas dinâmicas passam a ser mais racionalizadas, né, nas fábricas, com a introdução de máquinas, esteira, enfim, e o trabalhador ele fica cada vez mais alheio ao produto, à mercadoria que o trabalho dele produz, né? Então, assim, o, o ápice disso, né, é ele não ser proprietário do que ele produz. Ele produz, mas ele não tem controle sobre o que ele produziu e nem propriedade, tá? Bem, não vou me delongar nesse ponto porque a gente já viu bastante em aula. O que não impede de que vocês quiserem estender esse assunto, a gente aborda em mais momentos, vocês podem me perguntar, enfim. Outra coisa que a gente já viu em aula e que vai recorrer aqui, aliás, outra coisa não, né? Outros autores. Tem aqui o Durkheim e o Marx. O que é interessante de perceber com Durkheim e Marx em relação a esse processo de industrialização? Que para o Durkheim, ele vê
isso como um fenômeno positivo, né? Vocês lembram das formas de solidariedade orgânica e mecânica? Na qual a mecânica é aquela mais primitiva, né, das sociedades não industrializadas, sociedades tradicionais, e a orgânica, que é uma forma mais evoluída de solidariedade para o Durkheim, ela surge a partir do quê? O Durkheim tem até um livro sobre isso, da divisão social do trabalho. Então, quanto mais sofisticada a divisão social do trabalho para o Durkheim, maior o índice de solidariedade orgânica permeando essa sociedade, tá? O que isso quer dizer? Lembram da questão da interdependência funcional? Então, quanto para o Durkheim, essas pessoas, na medida que que elas perdem o controle do seu produto, do seu trabalho, enfim, mas isso aumenta a interdependência, né? Eu não produzo mais tudo que eu preciso, eu produzo certos itens para ganhar um salário, para poder comprar outros itens, enfim. Retomem aí nas suas anotações, nas suas apostilas, a divisão do trabalho social para o Durkheim e as formas de solidariedade, que é sobre isso que ele está falando. Enquanto que o Marx, ele vê esse processo como conflito, né? Por que conflito? Enquanto o Durkheim vê em termos de harmonia, de coesão, lembram? Mais uma palavra, mais um conceito do Durkheim. O Marx vê pela óptica do conflito. Ou seja, o Marx vai ver a dimensão contraditória e conflitiva desse processo de industrialização, que reside justamente nessa perda de controle, na pauperização da classe trabalhadora, né, que é o empobrecimento, aí o cara começa a receber um salário, independente do que ele produz, enfim. Acredito que a essa altura do nosso curso até aqui, a gente já tenha condições de engrenar esse tipo de reflexão a partir desses dois autores, né? Esses autores são clássicos da sociologia, é muito importante que vocês lembrem e se municiem das ideias desses autores para refletir sobre esses assuntos, ok? Bem, outra coisa que eu separei para comentar, né, que vocês vão encontrar aí na leitura desse tópico, é sobre a importância do Henry Ford no processo de industrialização, tá? Com o Henry Ford, ele sofisticou as linhas produtivas ainda mais. Ele intensificou esse processo de racionalização do trabalho, sabe? Ele começou a introduzir mais máquinas e mais controle sobre o trabalho. Só a partir de 1914. Por quê? Porque o Ford ele queria produzir automóveis para o consumo de massa, para todo mundo ter um carro. Vocês lembram aqueles filmes americanos meio de época, assim? Antes só era um carro por família, né? A partir de um certo momento começa a ter um carro por pessoa, quer dizer, o pai tem um carro, a mãe tem um carro, o filho tem outro carro, né? Então a intenção era que o carro virasse um produto de consumo de massa. Para isso, o Ford, óbvio, além de racionalizar a produção, ele também precisava ter uma grande demanda, né? Uma grande demanda para esses produtos. Então, para isso, ele precisava que o operário fosse capaz de, com a sua remuneração, também consumir esse produto, né? Isso a gente chama de consumo interno numa economia, né? Ou seja, em vez a economia brasileira tem um problema, que ela produz para exportação, em primeiro lugar. Mas a ideia do Ford não era produzir bastante e que a massa da população pudesse consumir aquele produto para ele poder produzir mais ainda e atender essa demanda interna. Então o que ele fez? Ele diminuiu a jornada de trabalho para 8 horas por dia, que é o que a gente tem hoje, né? Antes dele era mais, costumava ter 12, 10, 14 horas. E melhorou o nível de renda dos trabalhadores, né? Por isso que esse momento
ficou conhecido como Fordismo, porque o Henry Ford ele realmente revolucionou o mundo do trabalho, tá certo? Então olha como o cara era estratégico. Em vez dele querer aumentar os lucros, diminuindo o salário e, portanto, aumentando a sua mais-valia, né, a diferença entre o que ele paga pela força de trabalho e o que a força de trabalho produz, ele pensou assim, não, eu quero é pagar bem esses caras, racionalizar aqui o meu processo produtivo e que eles possam sair mais cedo do trabalho e gastar, e consumir, e gerar economia. Então vou pagar bem para eles, eles vão ter condições de fazer economias e comprar também os produtos da indústria, né? E isso vai fortalecer a própria indústria, ok? Tá? Então, gente, agora sim a gente entra num tópico que, ao meu ver, fica a discussão começa a ficar mais interessante mesmo. Opa, tá. Evolução do trabalho no Brasil, se chama o tópico, ok? Então ele vai começar falando ali sobre o trabalho exploratório no Brasil. Ele tem inauguração, né? Ele se inaugura sobre os índios, né? Ou seja, os portugueses eles pelo menos tentaram no primeiro momento explorar o trabalho dos índios, né? E conseguiram com algum êxito, embora às vezes algumas pessoas comentem que o índio não trabalhava, que não sei o que, não é verdade. O tráfico negreiro ele voltou, ele era fomentado mesmo na época, mas por outras questões, né? Gerava lucro, aquele comércio de seres humanos, enfim, né? E o índio era um negócio que eles capturavam ali, mas eles usavam o trabalho também. Então tá, ele começa o trabalho exploratório no Brasil em cima dos índios e dos negros, certo? Negros trazidos da África, né? Africanos em regime de escravidão, naquele contexto. Aí, bem, com o fim do tráfico de escravos, né, oficialmente em 1850, foi acompanhado também da chamada Lei de Terras. E o que essa Lei de Terras previa? Que um escravo alforriado, um escravo livre, ele não tinha direito à terra. Aí naquela época, a coroa ela tinha o poder de doar terras, assim, eu não me lembro como é que eram chamadas aquelas terras lá. Os caras falavam, ah, não, pegava ali um cara da nobreza ali, ah, tu fica com aquelas terras, outro com aquela outra. E o negro, o ex-escravizado, ele não tinha direito a receber terra, nem que ele quisesse ali cercar uma terrinha ali, plantar um negocinho dele, ele, em questão de tempo, ia ser despejado, porque aquela terra ia pertencer a alguém que ganhou. E posteriormente houve um quê? Um incentivo à migração europeia de trabalho livre que se instalou tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, as autoridades brasileiras ignoraram totalmente o negro livre, né? Jamais concedeu terras para essas pessoas e ainda por cima chamou europeu, né? Importou europeu e deu terra para esses europeus por questões assim de aquela ideia que até hoje algumas pessoas cultivam, que o europeu sabe trabalhar, que o alemão sabe trabalhar, o britânico sabe trabalhar, sabe? Enquanto que o índio a gente chama de vagabundo, o negro ninguém reconhece. Então, isso já se materializou, digamos assim, em políticas públicas na história do Brasil. Vejam como essa cultura é forte, né? Permanece no imaginário, na cabeça de algumas pessoas até hoje, esse tipo de ideia. E ao mesmo tempo, é, amarra essas pessoas, condiciona essas pessoas a vidas miseráveis ou com menos chance de se desenvolverem, né? As pessoas foram cerceadas do direito à terra, o índio então completamente ignorado o tempo todo. A questão do negro é muito preocupante também, tá? E enfim.
Essas ondas de imigração europeia, elas são coisas mais recentes, tá? Os europeus, eles já chegaram no Brasil República, já não era mais uma colônia de Portugal, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas colônias desses imigrantes aí, alemães, italianos, enfim, lá pra Serra. Os caras até meio que são meio isolados, né? Enfim. Depois, nos anos 30, lá para 1930, o Getúlio Vargas ele marca outro ponto importante, outra referência na história do trabalho brasileiro, digamos assim, história do mundo do trabalho brasileiro, ou do trabalhismo brasileiro. Por quê? Talvez vocês já tenham essa noção, né? O Getúlio Vargas é uma figura muito famosa, especialmente pelas gerações mais antigas, assim, se vocês conversarem com os avós de vocês, provavelmente eles vivenciaram esses momentos históricos, né, da consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT e uma série de outras reformas que o Getúlio Vargas e leis que o Getúlio Vargas criou, né, em benefício à classe trabalhadora, né. Então tá, ele foi responsável pela consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, que existe até hoje, o salário mínimo, ele estabeleceu um salário mínimo pela primeira vez na história, e regulamentou greves e sindicatos. Ou seja, a greve incomoda, né, qualquer governo, e o sindicalismo também era uma atividade, né, que tem muito poder de barganha, enfim, de parar a produção e tudo isso. O Getúlio Vargas, ele, ao mesmo tempo que ele concedeu os direitos, ele organizou isso aí e se livrou de um problemão, né? Ele ganhou estabilidade e ele gerou estabilidade para o país e para a classe trabalhadora a partir dessas iniciativas. Então, com a regulamentação das greves e dos sindicatos, as greves promovidas pelos sindicatos, na maior parte das vezes, elas ficavam condicionadas, né, a uma atuação dentro da lei, né, que foi montada nesse período. Então, por isso que hoje a gente vê assim, greve de tal categoria desse modo é ilegal, né? Como é que uma greve é ilegal? Porque existe regulamentação, né? Existe uma legislação específica tratando desse assunto, greve, né? Sindicalismo, formas de arranjo sindical. É claro que isso mudou da época Vargas para cá, né? Inclusive o Vargas, ele parece que ele tinha, tinha feito algo como um sindicato oficial, e aí todas as reivindicações deveriam se manifestar através daquele órgão reconhecido, né? Hoje em dia a gente tem uma pluralidade maior nesse sentido, a gente tem mais liberdade no mundo sindical. Beleza. Depois de 1965, né? Então a gente já está falando, a gente falou de 1930, né? Década de 30 e 40, essas questões aí do Vargas. Aí em 1965, né? Já durante a ditadura militar, até muito contemporaneamente, até quase os dias atuais, pelo menos até o início dos anos 2000, o salário mínimo, né, criado pelo Getúlio Vargas, ele veio sofrendo uma desvalorização, ou seja, ele foi diminuindo o poder de compra do salário mínimo, porque apesar dos ajustes, né, esses ajustes eles mal corrigiam a inflação, às vezes eles não corrigiam nem a inflação, né. Então a retomada da valorização real do salário mínimo, valorização real, a gente entende aquela valorização que acontece acima da inflação. Ou seja, se o salário mínimo é 50 reais, e 50 reais tu compra 5 quilos de feijão e 20 quilos de arroz, e aí dali a um ano tu compra só 3 quilos de feijão e eu nem lembro quantos quilos eu falei, mas tu compra menos quilos de feijão e menos quilos de arroz, uma
um incremento desse salário que só corrija o aumento dos preços, né, a inflação, ele não é um aumento real, ele é só uma correção. Então, um aumento real do salário mínimo, ele acontece acima da correção da inflação. Dá para entender, né? Então, esse tipo de aumento real do salário mínimo, ele voltou a acontecer. Então, vocês vejam só, desde a época que o Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo, ele foi decaindo, 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 e ele voltou a acontecer o aumento real a partir do primeiro governo Lula, que já foi lá no começo dos anos 2000, né, a partir de 2003. E que se mantém até hoje. O salário mínimo tem aumentado bem mais progressivamente desde o primeiro governo Lula. E o Lula, por sua vez, também é uma figura histórica quando o nosso assunto é esse, sindicalismo, trabalhismo, né, direitos trabalhistas. Por quê? Porque antes de ser presidente da República, o Lula era o quê? Era um sindicalista. Ele era líder de movimento sindical, né, lá do ABC Paulista, dos metalúrgicos, né, que participou do processo de reorganização do movimento sindical brasileiro a partir da década de 70. Ou seja, no meio da ditadura militar, o Lula estava lá fazendo greve, organizando greve, pleiteando direitos para a classe trabalhadora. Foi preso, inclusive, mais de uma vez por conta das agitações sociais que ele promovia, e tem toda essa questão aí. Outra coisa que torna o ex-presidente uma figura histórica, e ainda nesse sentido, é que ele foi o primeiro ex-operário a chegar à presidência no Brasil. Ou seja, ele foi o primeiro membro da classe trabalhadora mesmo, operária, que chegou à presidência, né? Imagina se isso nunca tivesse acontecido, porque antes do Lula, desde a criação da República até o Lula, todos os presidentes do Brasil eram grandes proprietários, eram nobres, digamos assim, né? Eram pessoas de famílias tradicionalíssimas, donos de grandes extensões de terra ou de alguma outra coisa, né? Era praticamente uma aristocracia que exercia o poder, né? Especialmente a presidência da República. Então o Lula representou uma grande transformação nesse sentido também, né? E não à toa isso se refletiu em alguns progressos para a classe trabalhadora. Progressos esses que vão ser vistos e criticados por muitos intelectuais, especialmente de esquerda, pelo seu caráter reformista, né? Porque se alguém, por exemplo, se quem vai analisar esses processos for um marxista, como a gente vem estudando aqui o Marx, vocês já têm condições de sacarem isso, o marxismo, aliás, os marxistas, muitos marxistas, para não generalizar, eles pretendem uma revolução, uma tomada do poder pela classe trabalhadora. E o reformismo, né, quando um governo reforma o capitalismo, melhorando as condições de vida da classe trabalhadora, isso aí imediatamente é bom, é claro, para a classe trabalhadora nunca reclamou, né, em nenhum lugar do mundo, e vários lugares do mundo já experimentaram esse processo, que a gente chama de welfare state, ou estado de bem-estar social, né, onde há uma melhor distribuição das riquezas, garantia a direitos básicos, a salário mínimo, uma constituição trabalhista, enfim, esse tipo de coisa. Mas ela também, se tu for muito radical em termos de marxismo, tu vai ver como algo que mina as condições de revolução, porque alguns intelectuais vão entender que é preciso que os problemas do capitalismo se agravem e para eclodir uma revolução. Ou seja, quanto pior tiver a situação dentro do capitalismo, mais permeabilidade terão as ideias revolucionárias entre a classe trabalhadora. Dá para entender, né? E se o capitalismo ele é reformado, ele fica mais distributivo, mais bonitinho, mais bonzinho, né? Como esse tipo de política tende a, a garantir, ninguém se seduz muito por ideia de revolução, né? Para que revolução?
tô comprando meu carro, a prestação, moro numa casa, né? Tenho direito a férias, a salário mínimo, a 13º. Então tá bom, devagarinho eu vou conquistando minhas coisas, vou vendo a minha vida aqui. Então é mais ou menos por aí. Diferente da época do Marx, né? Que o Marx, quando ele falava proletário do mundo, univos, as pessoas não tinham todas essas garantias aí. Então as ideias revolucionárias e marxistas e socialistas, elas eram muito tentadoras, né? Imagina, tu tá na ruim, e aí vem lá uma ideia dizendo assim, bah, na verdade tudo deveria ser da classe trabalhadora, porque é ela que produz, né? Aí o trabalhador pensa, bah, pior, né? Por que que eu tô me sujeitando a essa escravidão aqui se sou eu que produzo tudo? Então, hoje o capitalismo ele sofreu muitas reformas que, apesar de serem superficiais, né, elas não transformam a essência do sistema, o cerne, né, do sistema, mas elas reformam por fora, assim, deixam ele um pouco mais tolerável para as pessoas, então ele consegue se manter melhor. Ah, tá. E aí, gente, apesar de todos esses processos, né, tanto da era Vargas quanto da era Lula, ahn, o Brasil, a situação do trabalho no Brasil, na verdade, sempre se caracterizou institucionalmente pela ausência de uma política trabalhista efetiva, sabe? Quer dizer, existiram essas iniciativas de atenção, de organização da classe trabalhadora, dos movimentos, grevistas, sindicais, enfim, mas especialmente hoje em dia, que a política tende a mirar a desestruturação dessas coisas, né? A partir dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, houve uma promoção enorme do pensamento liberal, né? E o pensamento liberal ele propõe a desestatização, a diminuição do Estado, enfim. Então, especialmente agora, nós estamos vivendo uma nova onda de liberalismo, né? De proeminência de ideias liberais, né? Especialmente no Brasil, mas em toda a periferia do mundo, eu acredito, pelo menos na maior parte. Bom, o que eu estou querendo dizer é que, apesar dessas iniciativas, o cenário brasileiro sempre se caracterizou por pela ausência de uma política efetiva nesse sentido, tá? Houve um certo assistencialismo, houve uma certa tentativa de organização, mas a realidade brasileira ainda é muito presente nela o trabalho informal, né? E a informalidade, ela é uma, um, um sintoma, ela é um resultado, um produto da falta de estruturação no mundo do trabalho, tá? Porque o ideal seria se a nossa cadeia produtiva, o nosso mundo do trabalho fosse organizado de uma forma mais ideal, as pessoas teriam empregos mais formais na indústria, né? Se a gente fosse mais industrializado. Mas o que tem aqui não, é uma ênfase na produção primária, e aí pula a indústria e vai direto para os serviços, né? E aí serviços entrega de comida, esse tipo de coisa, né? E acaba contribuindo mais ainda para a informalidade do trabalho no Brasil, que parece que está se agravando nos dias atuais, né? Porque o desemprego, a desformalização tende a agravar esse tipo de situação, tá? Ela é uma situação histórica, mas hoje em dia a gente consegue perceber um agravamento dessa situação, da informalidade. Então, depois, gente, sobre as condições gerais de trabalho no Brasil, um dos grandes problemas, né, identificado pelo texto da apostila, ocorre com a diminuição dos salários
para o barateamento dos centros de produção, né? O que visa a competitividade no mercado internacional, mas também gera a impossibilidade do consumo dos nossos produtos aqui dentro. Ou seja, a, a, a classe proprietária dos meios de produção no Brasil, e até relacionando com essa lógica, com essa questão da dinâmica histórica do Brasil, né? Ela é muito moldada em termos de atender o mercado externo. Então, o que quer dizer? Um industrial aqui no Brasil, ele produz sem levar em conta a, a chance de estabelecer uma demanda interna, porque ele já produz na intenção de colocar o seu produto a competir no mercado internacional, para exportação, né, em outras palavras. Mas para competir no mercado internacional, para tu ter sucesso nas exportações, o que tu faz? Tu diminui o salário dos teus empregados. Afinal, tu não quer que tu despreza o consumo interno mesmo. Tu não quer que a classe trabalhadora brasileira consuma os teus produtos, tu quer vender ele no mercado internacional, então tanto faz, tu pode pagar o menor salário possível, uma merreca para esse cara aí, porque ele não vai comprar o teu produto mesmo, entendeu? Então a estratégia aqui é essa, é uma estratégia nada nacionalista, digamos assim. E aí, inclusive, eu vou deixar algumas indicações para vocês, um cara aqui pelo menos para vocês conhecerem, tá? Vocês podem jogar o nome dele no YouTube, eu já fiz isso, achei materiais incríveis sobre ele, que é o Celso Furtado. Inclusive tem entrevista dele no Roda Viva, que é um programa interessantíssimo para todo mundo. Vocês podem ver o Roda Viva com o Celso Furtado, que era um economista brasileiro desenvolvimentista, que existe uma corrente da economia que são os desenvolvimentistas, que se preocupam em desenvolver a força produtiva do país, em desenvolver o mercado interno, né, o consumo interno, enfim. E outra sugestão, que eu tenho que dar uma consultada aqui nos links depois para passar para vocês, são 2 filmes, né, que tratam justamente questões ligadas ou diretamente ligadas ao mundo do trabalho no Brasil. Um filme, o nome é Viramundo, o outro eu não estou lembrado agora, mas eu já vou deixar aqui. Eu tenho um amigo que estudou cinema na UFPEL e um dos objetos de pesquisa dele no cinema nacional é a representação das classes sociais no cinema, né? Como elas são representadas, ou elas conseguem se autorrepresentar, ou elas são representadas por alguém, e como elas são representadas, enfim. Em meio a essas discussões aí, e em contato com esse cara aí, eu conheci esses 2 filmes, entre outros, mas vou deixar para vocês ver. São curtos, um tem 30 e poucos minutos, outro acho que tem até menos, tá? Retomando. Então, a gente tem esse problema, né? Que a gente produz produtos de exportação, né? Geralmente do setor primário, é soja, produtos agrícolas, e a gente despreza o mercado interno, né? Então, para baratear o nosso produto no mercado internacional, a gente ferra a nossa própria economia pagando mal o trabalhador. Tá? Sobre isso, né, e aí aqui os autores da apostila usam um conceito marxista, que vocês vão estar lembrados, que é o Exército Industrial de Reserva. Então, sobre isso, os autores apontam que o Exército Industrial de Reserva brasileiro, em 2008, hoje possivelmente seja, aliás, hoje é maior, porque a população aumentou e os níveis de desemprego aumentaram de 2008 para cá, né? Em 2008, o Exército Industrial de Brasileiro o exército industrial de reserva brasileiro era de 10 milhões de pessoas. Imagina isso, 10 milhões de pessoas sobrando. Isso é subutilização do trabalho. 10 milhões de pessoas querendo trabalhar, procurando emprego e sem emprego. Tá? Isso leva ao aceite de piores condições de trabalho. Né? E aí tu pode incluir a escravidão. Porque quando tem 10 milhões, hoje mais, de pessoas desempregadas,
Esses 10 milhões de pessoas, elas aceitam qualquer coisa, porque elas precisam sobreviver. E aí acontece que no Brasil ainda sobrevivem formas de trabalho anteriores ao próprio capitalismo. Por exemplo, a escravidão, a servidão, o peonismo, o trabalho por dívida, enfim, formas de paternalismo. Inclusive, escravidão, ela ainda existe, né? E em seguida, fiscais do trabalho aí encontram pessoas em regime de escravidão e libertam, e acontece um monte de coisa. Tem fazendas aí no interior do Brasil que mantém pessoas em regime de escravidão, e aí não é mais baseada na raça ou na cor da pele, mas na condição social das pessoas. Tem uma pessoa muito pobre ali, desempregada, tu fala assim, quer trabalhar lá na minha fazenda? Aí tu trabalha lá pra mim o dia todo, não tem horário, não tem salário, não tem nada, mas eu te dou por dia aí, eu te dou almoço e café. Eu te dou almoço, café e tu pode dormir ali num quarto ali que tem ali. A pessoa aceita, porque ou é isso ou é nada, entendeu? Então a gente acaba encontrando milhares de pessoas em condições de escravidão, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Mesmo dentro do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ele. Assim, a gente não pode ter uma visão tão etapista das coisas. Porque a realidade social, na verdade, ela se caracteriza, ela se constitui através da interação de, de tempos históricos diferentes. Por exemplo, a gente já está no momento capitalista, mas ainda permanecem formas de escravidão, ainda permanecem outras formas de organização social, né? Lembro lá da questão do Durkheim, que ao mesmo tempo que tu já está numa sociedade industrializada, né? Tem a solidariedade orgânica, enfim, mas ainda permanecem formas de solidariedade mecânica, né? Ainda permanece aquele mundo mais tradicional. Lembra que a gente comentou do interior, de quem tem parentes para fora, pessoas mais antigas, mais tradicionais? Então, isso se manifesta geograficamente também, né? Por exemplo, São Paulo certamente é mais industrializado e mais capitalista, e mais as suas dinâmicas são mais próprias do modelo capitalista do que o interior do Rio Grande do Sul, que tu vai encontrar formas muito mais arcaicas de produção e mesmo de sociabilidade, tá? Apenas comentários, tá, gente? Então, uma coisa que eu sublinhei aqui é que na busca da dignidade, né, dessa suposta dignidade que seria alcançada pelo trabalho, o trabalhador acaba se sujeitando ao indigno, ao vergonhoso, né? Que, por exemplo, esses 10 milhões de pessoas querem trabalhar, não tem trabalho formal para elas, elas acabam se sujeitando ao cara que fala assim, não, corta a cana aqui para mim que eu te pago com um sanduíche e um suco. Então, se ele cortar a cana pro cara, ele tem um sanduíche e um suco. Se ele não cortar, ele não tem nada. Ele vai lá e vai cortar a cana pro cara. Ou a mulher que vai trabalhar de empregada doméstica na casa de alguém, vai morar lá, vai ser escrava praticamente das pessoas, não vai ter um salário fixo, não vai ter direito nenhum. Ela tá lá por necessidade, as pessoas dão lá, deixam ela comer um pouco, sabe? E vão mantendo ela, um regime análogo à escravidão, tá? E isso tudo acaba sendo propiciado pela falta de estruturação e de formalidade do nosso mundo do trabalho e por esse perfil medonho que ele tem, sabe, de priorizar o mercado externo em vez de atender a própria população. Eu lembro de uma frase que uma professora minha uma vez falou, que é que ela, enquanto intelectual de esquerda, ela era cientista política, né? Ela não se via contra o mercado, mas no entendimento dela, o mercado deve existir para servir as pessoas e não as pessoas para servir o mercado. Então fica a reflexão, né? Na nossa realidade, o mercado serve às pessoas ou as pessoas servem ao mercado? Sabe? É uma questão muito legal de refletir.